Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra está no livro de Lucas, capítulo 8, versos de 11 a 15. Lucas, capítulo 8, versos de 11 a 15. O texto vai dizer: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Queridos, hoje em dia, os falsos ensinos que são ministrados por pessoas espirituais enganadores, que se infiltram na igreja. E isso sempre aconteceu, e foi uma peste dentro da igreja. Quer os falsos mestres tenham consciência, quer não, são missionários satânicos, muitos deles, enviados para produzir mais apóstatas, ou seja, pessoas que deixam a fé em Cristo. O desígnio de Satanás é conduzir a heresias de perdição as pessoas que já tiveram contato com o Evangelho. Sempre tem havido na igreja e ao seu redor pessoas que ouviram a verdade, a entenderam, mas ainda não a acolheram, nem se renderam a ela de modo salvífico. Essas pessoas podem ser levadas a rejeitar a verdade. É exatamente isso que o maligno espera realizar. E esse problema não era exclusivo da igreja a qual Judas se dirigiu. A apostasia é um tema familiar nas Escrituras. A Epístola de Judas é o único livro na Bíblia dedicado exclusivamente a este assunto. Por outro lado, várias epístolas do Novo Testamento falam muito sobre os perigos da apostasia e da falsa doutrina. E esse era claramente um dos grandes e abrangentes problemas desde o início da história da igreja. Diversas epístolas, em especial Hebreus, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 2º e 3 João, foram escritas em parte ou na totalidade por causa da necessidade de enfrentar as heresias. E as heresias de falsos mestres que afastavam as pessoas da fé. É claro, querido, que isso era inesperado. O próprio Jesus contou uma parábola familiar, essa que eu acabei de ler para você, e depois ele explica a parábola do semeador. Note que 3 dos 4 solos retratam pessoas que ouvem a palavra e se desviam. E aqui alguns são simbolizados pelo solo duro. E se desviam quase imediatamente. Por quê? Porque vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos.
São ouvintes indolentes, que não se importam, não reagem espiritualmente, sobre os quais a palavra de Deus não tem efeito permanente. Outros, esses ouvintes representados no solo com ervas daninhas, talvez demonstrem sinais precoces da vida, mas nunca frutificam. Pois antes que a palavra de Deus produza frutos em sua vida, os desejos mundanos sufocam a vida de qualquer interesse espiritual que essas pessoas já tinham. Talvez elas deem a impressão de crescer e prosperar durante algum tempo, mas nunca, querido, realmente experimentam a conversão, que é o primeiro fruto e o mais essencial nesta parábola. E no fim se desviam. Enquanto esses ouvintes mundanos e superficiais se identificam como membros do povo de Deus, são uma ameaça para o bem-estar espiritual da igreja. Entretanto, a maioria de todas as ameaças provém dos ouvintes representados no solo superficial. Estes, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas essa alegria não tem raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da aprovação se desviam. Sua resposta inicial ao evangelho, à palavra, é totalmente positiva, até com entusiasmo. Apresentam todas as aparências de vida e possibilidade genuína. Mas não tem raiz, irmão. E por isso a sua fé não pode durar. E jamais dará qualquer fruto. Esta nunca dará fruto espiritual. Porque não é a fé verdadeira. Percebe? Está dando para entender? Essas pessoas creem apenas por algum tempo, somente no sentido mais fugaz, ou seja, ouvem, entendem e de modo superficial afirmam essa verdade. Mas, uma vez que não possuem raiz, porque está cheio de heresia, está cheio de falsos ensinos pelo meio, nunca produzirão frutos autênticos. Judas 12, ele acaba emprestando esta figura da palavra do semeador e as descreve os apóstatas como árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Estes santos superficiais não têm raízes e frutos, estão realmente mortos. Por isso, eles se desviam do caminho. Esta é a própria essência da apostasia, meu querido. Ouvir a verdade, saber o que ela é, professar aceitá-la e depois rejeitá-la. Conhece? Conhece esse tipo de comportamento? Ouve a verdade, prega sobre a verdade, sabe, ou seja, então é estudado, é teólogo, muitos são teólogos, estudam teologia, sabe o que ela é, professam que aceitam, depois rejeitam, na atitude rejeita. Então, visto que a rejeição final da verdade ocorre com o pleno conhecimento e entendimento, isto é uma apostasia fatal, da qual não há esperança de recuperação. Esse é exatamente o pecado descrito em termos tão apavorantes lá no livro de Hebreus, no capítulo 6, versos 4 e 6. E diz: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. A parábola de Jesus a respeito dos solos retrata aqui que Hebreus capítulo 6 descreve. Também se refere exatamente àquilo sobre o que Judas escreveu, a apostasia. Meu querido, a apostasia não é um problema meramente de discípulos superficiais, ou obviamente que não são sinceros.
Às vezes, os líderes cristãos também se apostatam. Ou por amarem o poder e o prestígio, ou por outros motivos igualmente sinistros, tais como os libertinagem, a ganância. Mesmo quando se desviam, os líderes apóstatas não abandonam necessariamente a igreja visível. Frequentemente eles permanecem e continuam a servir como os pregadores, mestres ou autores. Estão ali. São apóstatas, mas estão ali. Estão na liderança. Quantos estão? Certamente eles fingem ser cristãos. Encobrem com sutileza a sua deserção. Professam fidelidade à verdade, enquanto tentam subvertê-la. As pessoas influentes que professam ou fingem crer na verdade, embora não possuam fé salvífica, são provavelmente o maior perigo interno que a igreja enfrenta. A história da igreja está repleta de exemplos disso. Desde os judaizantes, cujo falso evangelho confundia a igreja de Gálatas, você conhece muito bem, até os muitos teleevangelistas, até os muitos teleevangelistas corruptos de hoje, cuja avareza, falhas morais, falsas profecias, milagres fraudulentos de impostura e doutrina errônea são vergonhas para o cristianismo e uma pedra de tropeço para os que não têm discernimento. O povo que não tem discernimento, não tem conhecimento, o povo vai atrás. Até certo ponto, meu amado, a apostasia sempre é um pecado deliberado e voluntário. Um apóstata não é alguém apenas indiferente à palavra de Deus, ou ignorante daquilo que ela ensina. Uma pessoa que nunca ouviu a verdade não é apóstata, ainda que fosse um mestre de uma religião falsa. A apostasia é um pecado muito pior do que isso. Um apóstata é alguém que recebeu a luz, mas não a vida, a semente, mas não o fruto, a palavra escrita, mas não a palavra viva, a verdade, mas não o amor à verdade. Não quero sugerir aqui com isso que os próprios apóstatas nunca são iludidos nem confundidos, não. Usualmente, esses enganadores estão sujeitos a tipos de engano que os cega. Podem até imaginar que, em algum sentido, estão servindo a causa da verdade. Mas, em um aspecto ou outro, eles rejeitaram deliberadamente a verdade, apesar de terem conhecimento e entendimento suficientes para serem plenamente responsáveis por isso. Isto é o que o torna tão maligno o pecado da apostasia. Ele começa com uma rejeição deliberada da verdade, depois que a verdade foi ouvida e entendida. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, irmãos, capítulo 8, versos 9 até o 25, vai apresentar um exemplo bíblico a respeito de como a apostasia pode ocorrer. Ali conhecemos a Simão. Ele era um mágico que, segundo Lucas, construíra sua reputação deixando atônito com magia o povo de Samaria e alegando ser grande e poderoso. Em outras palavras, Simão era um vigarista profissional. Segundo Lucas, o povo de Samaria acreditava que os truques de Simão era realizado pelo poder de Deus, chamado o grande poder. Mas quando o evangelho chegou em Samaria, tudo mudou. Os versículos 12 e 13 diz que quando, porém, os samaritanos deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. E tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então podemos ter certeza de que a mensagem de Filipe era uma apresentação clara, veja, uma apresentação clara, completa, exata e fiel do Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. As pessoas, evidentemente, muitas delas estavam sendo batizadas. Filipe estava produzindo um profundo impacto evangelístico entre os samaritanos.
E o evangelho reverberou tão profundamente da comunidade que até o próprio Simão, o mágico, abraçou a fé. Quão autêntica parecia a princípio a fé de Simão, pode ser visto no fato de que ele foi batizado, acompanhava Filipe e ficava extasiado com o que via. Sinais e grandes milagres eram realizados. E Simão ficou genuinamente atônito. Perito em ilusões e truques astuto, Simão percebeu com clareza e entendeu imediatamente que Filipe não era trapaceiro. Reconheceu na hora que a mensagem de Filipe era a verdade. E a sua reação inicial foi inteiramente positiva. Pelo menos em um nível, Simão abraçou a fé. Isto é, quando ele viu a verdade e a entendeu, não a rejeitou imediatamente. Entretanto, os versículos 18 e 19 nos contam. Vendo, porém, Simão que pelo ato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concede-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Queridos, segundo parece, quando os apóstolos impunham as mãos dos recém-convertidos em Samaria, havia alguma manifestação visível de que o Espírito Santo havia chegado àquelas pessoas. Com toda a probabilidade, os convertidos em Samaria falavam em línguas, de modo miraculoso. Assim como o tinham feito os primeiros crentes no dia do Pentecostes. O derramamento das línguas teria sido um sinal claro de que os samaritanos estavam recebendo o mesmo Espírito Santo, nas mesmas condições que o receberam os primeiros crentes judeus, para que não houvesse nenhuma divisão na igreja. Então, quando Simão testemunhou esse sinal tão maravilhoso, ele quis desesperadamente o poder de realizar também. Lembre-se, Simão havia crido e fora batizado, acompanhara Filipe de perto, observara todos os sinais e ficara constante e positivamente atônito. Conforme todas as aparências exteriores, sua fé parecia ser autêntica. Mas Pedro lhe respondeu: oh meu Deus, veja, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Pedro então considerou o pedido de Simão uma evidência de que o mágico não era, de maneira alguma, um crente verdadeiro. E vai dizer: não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Esse, aliás, é considerado o método direto de enfrentar um apóstata. Observe, quando Pedro exortou Simão ao arrependimento, o apóstolo falou de perdão em termos quase hipotéticos e sugeriu que o pecado de Simão era tão grave que talvez nem houvesse possibilidade de perdão. Ele vai dizer: arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Simão implorou que Filipe orasse por ele para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Simão ficou obviamente abalado, pelo menos naquele momento. Querido, nem tudo que parece é. Nem tudo que parece é. Simão estava atônito, Simão estava todo empolgado com a doutrina que ali estava sendo pregada, mas o coração dele não tinha sido regenerado. Quantos estão assim? O coração não está regenerado. Aqueles que conhecem a verdade do Evangelho, o que conheceram, professaram crer nele e depois se desviaram da fé, esses não têm nenhuma esperança de redenção. Hebreus 6, versículos 4 e 6. Condenam esse tipo de apostasia em um tom de sentença irrevogável, sugerindo que aqueles que se desviam deliberadamente jamais voltam à fé. Então, nesse mesmo tom, Pedro falou a respeito dos apóstatas. Veja, se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 2 Pedro capítulo 2, versos 20 e 21.
Pessoas nessa situação dedicam frequentemente suas vidas a atacar a verdade que rejeitaram. E normalmente lançam mão de sutileza para fazer isso. Durante o resto de sua vida dizem coisas tais como: eu já tive aquela situação, já fiz isso, não funciona, no passado eu também acreditava nisso, mas isso não é verdade, agora eu sou esclarecido, permita-me dar-lhe esclarecimento também. Ou, conforme tantas pessoas tendem a dizer hoje: no passado, olha o que as pessoas vão dizendo, meus irmãos, no passado eu costumava ter certeza de que conhecia e entendia o significado das Escrituras, mas agora não sou mais arrogante a ponto de continuar afirmando isso. De novo, isto é um eco clássico da mensagem da serpente a Eva. Foi assim que Deus disse? Pois bem, escute a mim, e os seus olhos serão abertos e vocês serão como Deus. Essa é uma apostasia dissimulada que está no meio da igreja. Olha o cuidado, olha a oração, olha a vigilância que temos que ter. Quando eu digo igreja, irmãos, esqueça essa visão que nós temos de igreja, placa de igreja. Eu digo cristãos, todos aqueles que se dizem cristãos. Cristão é aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador e não recorre a crendices populares, a tradições humanas, religiosas, mas humanas, mas acredita unicamente nas Escrituras. A apostasia nasce daqueles que conhecem, até pregam, até ministram, mas no seu coração rejeitam. Assim como Simão o mágico. Caminhou muito tempo com os apóstolos ali, com os cristãos que estavam ali fazendo missão, mas o seu coração estava longe do Senhor. Aprendamos a discernir para que não nos tornemos apóstatas depois de conhecer a verdade. A apostasia é algo real. Ela está tão dissimulada que às vezes não conseguimos discernir. E você só vai conseguir o discernimento quando você, meu querido, buscar conhecimento na palavra de Deus. A palavra de Deus, sim. A palavra de Deus, ela traz o conhecimento. A palavra de Deus, ela traz o conhecimento. A palavra de Deus, ela tem o poder de esclarecer a cada um de nós. Então, como é que você vai ficar? Como é que você vai continuar, meu querido? De que forma? Não podemos continuar do mesmo jeito. Temos que nos colocar numa atitude de esclarecimento, buscando na palavra e obedecendo a palavra. Não adianta nada ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu ando com a Bíblia debaixo do meu braço, estou com a Bíblia ali na cabeceira, na minha cama e tudo mais, no meu trabalho. Mas se a Bíblia fala não, eu falo sim. Se a Bíblia fala sim, eu falo não. Então, ela não entrou no meu coração. Aparentemente sou um cristão. Aparentemente sou convertido. Aparentemente sou fiel ao Evangelho. Mas na minha vida demonstra que nada daquilo eu aceitei. Isto é apostasia, querido. Que esta palavra nos ensine a discernir e não nos tornarmos apóstatas. Em nome de Jesus. Que esta palavra possa nos iluminar. Que essa semente que caiu no nosso coração, e o nosso coração seja uma terra boa. E ela produza frutos. Frutos para a vida eterna. Deus abençoe, meu querido. Em nome de Jesus.